Cara, de verdade, me deu uma sensação quentinha no coração. Eu abri aquele sorrisinho sincero, ri de muitas piadas, e eu vi muitos adultos também na sessão onde eu fui assistir, gente, que não eram adultos que foram com filho. São adultos que, tipo, sabe, é aquela pessoa de 20 e poucos anos que joga Minecraft desde que era criança e também conseguiu rir das piadas, dar aquele sorrisinho sincero. Eu acho que a graça desse filme, o charme dele, é ele ser uma bosta. Ele não tem roteiro mesmo, sabe? Porque nas próprias entrevistas, a gente já foi dito que, mano, tem um monte. Como é que é, Linkzinho? Cara, fiquei triste agora, tá, gente? Porque eu percebo que ninguém tá realmente criticando o filme da forma certa. Ninguém tá cobrando a empresa multibilionária da forma certa. Ninguém tá sentindo da forma certa. É porque são crianças, sabe? O filme que tem a obrigação de ser bom é um filme que tá atingindo as crianças, de entregar algo com qualidade para as crianças. Se o foco é a criança, você tem agora a obrigação de entregar algo bom. Se o foco é misto, você ainda vai ter que entregar algo bom para as crianças. Lê, mas as crianças gostaram, lê. Algo bom para as crianças, quem define é o adulto, não a criança. Porque é exatamente pela criança ser um vulnerável que ela não pode escolher. Por isso que a criança não vai tomar cerveja. Por isso que a criança não pode dirigir. Por isso que quem compra o ingresso é o pai e não a criança. Porque você não vende as coisas para a criança. Então esse o ponto. O ramo infantil é o único ramo que quem define o setor de qualidade não é o público-alvo, mas sim aqueles que querem defender esse público-alvo, porque a criança é vulnerável. Vou colocar isso aqui no começo, porque eu sei que vai ter cheio de criança encher meu saco nesse vídeo. De ser improvisada, sabe? É os caras fazendo piada por fazer piada. Grita o nome de tal item por gritar o nome de tal item. E eu acho que é isso, sabe, gente? Nem tudo precisa ser profundo. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, gente, vocês vão assistir o filme, pensem apenas nisso. Você não precisa ser tão chato assim. Você não precisa esperar tudo ter um roteiro muito pica. Nem tudo que é bom precisa ser, ai, nossa, roteiro legal, profundidade. Às vezes é só pra você rir mesmo. Ter um roteiro que funcione para me fazer rir já é o suficiente, Liquezinho. Ai, Nick, mas um filme de Minecraft podia ser tanta coisa. Ai, mano, mas não é. E pronto, sabe? Até eu. Mas não é bom. Ai. Quando se contentam com migalhas, é porque te roubaram até a lembrança do pão. Ai, cara. Linkzinho, e se o pessoal que tá fazendo Minecraft não pegar... Eu espero, porque pelo menos os críticos desceram a lenha. E talvez... É que já vai bater bilhão, então ferrou. Já vai bater bilhão, já é... Esse único filme já fez a franquia ser muito, muito melhor do que a... E no sentido financeiro, do que a franquia do Sonic, que eu acho que é um dos paralelos mais diretos que dá pra fazer. É de jogo, é infantil também. Acho que até mais do que o Mario, porque o Mario é outra IP gigantesca. Mas, o filme podia ser bom, mas não é bom. E daí? Tá tudo bem não ser bom? Tá tudo bem não ser bom, Linkzinho? Tá tudo bem mesmo? Você realmente gosta da franquia? Ou se você tá sendo usado e você tá gostando, tá tudo bem? Por que você colocou essa necessidade causal de infantil e debilóide como se fossem sinônimos? Linkzinho, eu te desafio. Você nunca vai ver isso, ninguém nunca vai ver isso. Mas eu tô pegando o Linkzinho como arquétipo de qualquer um que vai falar, meu Deus, tá chorando pro filme infantil. Pegue filmes infantis de médio porte. Não é Disney, não é Pixar, não é nenhum filme transvestido de filme infantil. Filme 100% com foco em filme infantil. E assista. E veja quantos deles você tem um roteiro tão ruim quanto Minecraft. Se você pega, por exemplo, Pequenos Espiões 3, que eu acho que é da franquia um dos melhores, e coloca o nível gráfico de Minecraft nele, porque ele é muito tosco. Acho que até Shark Boy Lava Girl, você pega o nível gráfico de Minecraft e coloca esses dois filmes por si e per si são melhores do que o filme do Minecraft. E eu não tô falando muito, não, é muito a história de fantasia, autodescobrimento e autossabotagem de Shark Boy Lava Girl é melhor. E adivinha, também é um filme infantil, bobo, chato, com piadas bobas e chatas, mas é porque é um filme infantil. Mas ainda você tem até mesmo algo bem profundo da projeção daquele causador que é do professor no mundo das ideias. Você tem um combate final bem feito. E eu nem vou falar do desenvolvimento de personagens muito bem feitinho, mas num filme infantil, de Pequenos Espiões 3. Tá lá, roteiro, filme infantil. Eu acho que um filme infantil ele pode abusar de aspectos técnicos para a criança. Ter um traço mais feio como o Peppa Pig, ter não tanto polimento, porque esse tipo de coisa a criança não absorve. Mas a história e a humanização a criança absorve. Linkzinho, o filme não fez o mínimo e tá tudo bem? Ou você fez um vídeo de 18 minutos contando mentiras, ou simplificações,
ou criando alternativas necessárias para no final você se autoabraçar e dizer, tá tudo bem. Porque se até eu estou triste pelo que vai acontecer no futuro, e para algumas pessoas que vão ter a sua memória de infância destruídas, que não precisavam porque era muito básico isso, era muito básico, muito básico. E você que se diz fã, sentiu? Lê, te peguei, mas aqui é pra fã, Lê. É pra fã. É pra fã. É pra fã. É pra fã. É pensado pra fã. Exatamente. E se é pra fã, aí que você tinha ainda mais responsabilidade de entregar uma historiazinha bem feita, bem concatenada e bem dirigida. O problema do filme não é humor, não é ser infantil. A melhor coisa do filme é o Minecraft. A pior coisa do filme é tudo que não é do Minecraft. E se eu, que sou alguém que chegou nessa dicotomia e nem se importa com os jogos, eu acho que isso mostra o quanto esse filme falhou. E tristemente a sua balança dos gostos está completamente destruída porque o peso da sua infância sendo auto-inserida pela sua percepção nesse filme ou pelas crianças que estão indo assistir e revendo o seu universo de criadores de conteúdo nesse filme, ou simplesmente pelo amplificador social que é esse filme também, porque socialmente é muito grande, você ir com seus amigos e tudo mais. Se isso te chegou para o mínimo de qualidade, eu vejo isso, infelizmente, como um perigo. Como um perigo. Mas talvez isso só seja a minha percepção. Vamos pensar que no Minecraft 2 e 3 a história vai melhorar bastante. Eu que sou uma pessoa chata, consegui gostar do filme. Então se você gosta de fato de Minecraft, você já jogou uma boa sessão de Mine com seus amigos, assiste o filme com seus amigos. Vê se você não vai dar pelo menos algumas risadinhas. Claro, antes de terminar o vídeo, gente, é sempre legal dizer que eu não sou o dono da verdade. Então se você não concorda comigo, acho importante que você deixe seu comentário, eu vou ler. E deixa eu parar de fingir que eu tô sendo sério aqui, eu vou ler e vou ignorar totalmente, não tô nem aí pra sua opinião. Ah, Lick, não gostei do filme. Ah, mano, problema seu. O sentimento de gostar é, pessoal, lê. Porque as pessoas gostam de coisa ruim, lê. Como que as pessoas... Assim, gente, não se faça de não humano, tá? Você tem órgão. Eu tenho órgãos. Me desculpe, mas eu vou ter que fazer isso. Todo mundo caga. Todo mundo mija. Todo mundo tem sangue. Todo mundo se bateu o dedinho na quina da mesa, vai chorar igual uma criancinha. Todo mundo sente frio, todo mundo sente calor. Todos nós temos emoções. E tudo que uma criança está sentindo, que um adolescente está sentindo com esse filme, você é capaz de sentir se isso se tocar em algo que você se sente muito emocionado. E é por isso que eu não argumentei aqui com coisas emocionais e aí fora. Por isso que eu dei exemplo de Dragon Ball, por isso que eu dei exemplo de coisas que me fizeram sentir, tá bom? Então é isso mesmo, tá? É questão de emoção. E você ver algo tão simplório como se não houvesse consequências em abusarem do seu lado fã, como se eu sou uma prova. Talvez eu seja insignificante e talvez a porcentagem das pessoas que daqui a 5 anos vão ver esse filme e até mesmo sentir tristeza porque ele faltou tão pouco para ser um filme bom, porque esse filme, talvez esse filme nunca vai, vamos lá, 0,1% da fandom que vai assistir daqui a 5 anos vai sentir esse filme como um desperdício, como algo que faltou tão pouco, faltou 1 centímetro, faltou 1 grama para esse filme ser muito bom. Esse 0,001% está dizendo que eles não importam, que eles calem a boca e que os sentimentos deles não são importantes. Ou porque você não vem comigo e se o roteiro tivesse um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, de cuidado que teve na parte do Minecraft, o que não era Mine, ter a qualidade daquilo que era Mine, esse 0,01% não existiria. Pelo menos para esse pessoal. Porque talvez você possa falar, dane-se, o pessoal que vai assistir o filme querendo que fosse algo profundo, ou o pessoal que não quis entender, o pessoal que não quer que seja algo infantil, infantil é ruim, tudo bem. Eles a gente pode ignorar, porque eles já estão sendo ignorantes. Tudo bem, não tem problema nesse sentimento. Mas, se a existência desse 0,1% dessas pessoas não é importante, eu só fico muito triste para vocês, tá bom? Então eu só peço de uma coisa, se você é uma criança, tá bravo aqui comigo, tenha sorte. Porque se o filme fosse bem feito, a sua chance seria de 0. Mas você tem a chance de 0,001% de talvez daqui a 5 anos esse filme para você bater na reguinha dos 15 anos. Você não conseguir mais gostar desse filme. Quer apostar? Opa, pessoal, lê aqui e vamos fazer aqui mais um react aqui de um vídeo do linkzinho dele falando sobre o filme do Minecraft. Vou aproveitar porque eu fiz um vídeo do filme do Coisa do Mine no canal principal. Link do canal principal na descrição. E eu quase não falei nada, então... sobre o filme, já dando um spoilerzinho,
A única coisa que eu fiquei sabendo sobre o filme do Mine é que o pessoal tava espantalhando, né? O pessoal tava falando, o filme é ruim, o filme é ruim, blá, 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 e o pessoal tava falando, o filme é ruim por ser infantil. Eu já tendo assistido e não, não. Na verdade, não. É que o pessoal, infelizmente, não sabe fazer crítica de filme infantil, não sabe analisar filme infantil, porque ninguém, quando vai falar de filme infantil, fala de filme infantil que eles se lembram. Porque como a infância é um estado no passado, que você não ou vive mais, as pessoas têm lapsos, né? Aí você, por exemplo, vai pegar um filme, o que é pra infância? Aí você tem um priminho de 4 anos, aí você vê um galinha pintadinha, um Peppa Pig, é pra isso, então é idiota, é feio desse jeito, porque a criança é burra, então coloca qualquer coisa lá porque a criança é burra, então filme infantil é porque a criança é burra e eles vão entochar qualquer coisa aí. Não é tanto assim não, né? Então eu vou ver aqui o linkzinho, vídeo de indicação de inscrito também, bora. Opa, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link. Ok, vamos falar a verdade. Ai, cara, fala isso não, meu Deus, cara. O filme já não é bom. E a experiência de assistir ele no cinema foi intragável. Ale, você queria o quê? A sua emoção não é a justificativa para a quebra de contrato social. Tô há 20 anos, 30 anos, não importa. Desde que eu me conheço por gente, eu tô indo pro cinema e não importava a emoção que eu sentia. A emoção que eu sentia. Eu tentava segurar essa emoção, porque tanto pelo medo de atrapalhar as outras pessoas, quanto pela própria necessidade de você ter que segurar torna um sentimento ainda mais importante. E quando saía, era porque você realmente estava explodindo o seu sentimento, você não conseguia guardá-lo para si, o que tornava, quando você via alguém fazendo isso na coisa, mas é um filme infantil, beleza, eu já fui assistir filmes infantis, eu sei que isso acontece, criança fala mesmo, mas os pais ao menos tentavam segurar. E não apenas isso, o filme ele é feito pra isso, as pessoas foram pra isso, e tinha adulto, tinha garotada de 14, 16 anos, isso é admissível, eu admito, quando eu fui assistir Sonic, quando eu fui assistir Minions, eu vi esse tipo de pessoa e tá tudo bem, é criança de 6 a 8, 6 a 9, tudo bem, mas a partir de 10, 12, 14, 16 fazendo isso, pô. O filme era tão desinteressante que vocês precisaram fazer isso pra sentir o filme? Ou o filme, por vocês estarem sentindo, vocês faziam aquilo no filme? Não tinha como começar esse vídeo sem alguma piadinha vergonha alheia, porque é um filme Minecraft. Chegou a bomba, né? Finalmente chegou. Opa, rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E sim, na semana passada finalmente foi lançado o tão esperado, aguardado e polêmico pra algumas pessoas, filme de Minecraft. Esse filme aqui já tem alguns fãs que estão esperando há o quê? 2 anos? 5? 7 anos? Já faz muito tempo que esse bagulho foi anunciado e finalmente saiu. E depois de 6 meses fazendo 1 milhão de vídeos falando sobre o que eu esperava do filme, como eu achava que ia ser, o filme saiu. E é exatamente como eu esperava que seria. Um clássico filme da sessão da tarde. Comédia ridícula. Piadas. Link, eu te desafio. Pegue qualquer. Não, melhor. Pegue Pequenos Espiões. Pequenos Espiões, 1, 2 ou 3. Pega o 3 que é o mais famoso. Você vai tirar o CGI feio, você vai tirar o humor, vai decupar o filme e faça a mesma coisa com o filme do Minecraft. Você aí vai ter o esqueleto da história e do nexo causal. Não são obras para criança, não são obras pastelão, não são obras para sessão da tarde. E veja qual desses dois tem um roteiro mais consciente, interessante e bem feito. O filme teve tudo e até me surpreendeu em muitas coisas. A construção de mundo, o work building foi muito bem feito. Os caras se esforçaram tanto para cada referência, tudo ficar orgânico, mas o mais importante, que era a história, que era o sentimento, que era aquilo que além da euforia, da nostalgia, da referência, que é uma história minimamente bem feita, eles não fizeram. História simples tem em todo canto. E como que você erra no mais fácil? Eu sei por quê. Eu não consigo gostar disso. Mais ridículas ainda. 1 milhão de referências ao jogo. E a merda do Steve Redondo, que fala o nome de praticamente todos os itens do jogo que ele encontra. Ah, Link, fala a verdade pra mim. Foi uma bosta esse filme, né? Você achou uma merda. É, rapaziada. E se eu disser que talvez eu tenha amado esse filme? Talvez, assim. Hoje a gente tá aqui pra poder falar da história, as referências do filme e de fato do que eu achei de um filme Minecraft. Antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o Seja Membro, que aí você me ajuda a não morrer de fome e recebe todos os vídeos do canal aqui 2, 3 dias antes deles lançarem, beleza? Enfim, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Pergunta pra um fã de Sonic, quando lançou o primeiro filme, o que ele achou. Depois pergunta pra um fã de Sonic, quando lançou o segundo filme, o que ele achou. E pergunta pra um fã do Sonic, depois que ele assistiu
terceiro filme, o que ele achou do segundo, terceiro e do primeiro. Se o que acontece é, quando a sua percepção de qualidade se baseia na escassez, que é o quê? Não se existia filme de Minecraft. E por ser esse primeiro, você gosta porque você não tinha nenhuma expectativa, não saberia o que poderia ser. Quando o pessoal começar a, entre aspas, acertar o tom, se preocupar com o mínimo, a sua emoção com esse filme vai sumariamente diferente. Ou pior, eles nem sequer vão tentar melhorar os erros. Ou seja, o filme agora pode estar uma delícia para o fã por causa da sua emoção. Mas seria muito bom, seria muito gostoso se daqui a 5 anos, 10 anos, o filme fosse bom ainda, eu não tivesse que dar uma rebolada, porque eu posso falar, mano, o filme do Sonic 1 é ruim, é um filme chato, desinteressante, que eu consegui gostar na época porque eu senti coração, eu dei a minha chance, eu assisti o filme pensando, cara, os caras se esforçaram, tem esforço aqui, ou seja, eu não estou assistindo um filme onde as pessoas foram preguiçosas, eu estou sentindo o esforço das pessoas, mesmo que isso não pareça, eu vou assistir. Aí veio o 2 e provou, tem um problema gigante do casamento, mas mesmo assim ainda é muito mais interessante. O Knuckles é até melhor do que os dos jogos, ou no mesmo nível do que o dos jogos, e veio o 3. Eu não gosto, verdadeiro, aí é um gosto pessoal, de depender a minha percepção de gostos do futuro. Eu não gosto. Olha, você fez com Sonic, sim. E só aconteceu por causa do Sonic feio, de toda a mudança, e de eu ver tudo aquilo absurdamente o pessoal se matando para fazer, e as claras mudanças de roteiro que teve para tornar o filme um filme genérico de autoestrada em um filme de Sonic. Eu consegui valorar isso. E eu já falei, eu valoro muito mais o meio do que o resultado. Se o resultado for bom e o meio for maravilhoso, ok. Se o resultado não for tão bom, mas o meio foi expressivo, eu vou valorar. Já fazia mais ou menos 6 meses que a divulgação do filme começou, os trailers, os posters do filme e tudo mais, e eu sei, todos vocês que estão assistindo aqui sabem, que desde o começo, quando as pessoas começaram a vazar coisa desse filme, a gente já esperava que fosse ser um negócio meio toscão, né? E de fato, foi mesmo. Aquele famoso filmão de Sessão da Tarde. Muito diferente, por exemplo, do filme do FNAF, né? Que tinha aqueles trailers e posters um pouco mais sérios. Esse eu não vi, não. Eu não gosto de filme de terror, de suspense. Ah, ele tá chamando terror, suspense, eu sou cagão. Eu fiz um teste, tinha um videozinho de terror clássico da internet que eu fui assistir e o pessoal, para zoar, colocou uma música de comédia. Pra falar, a música não importa, pegou uma cena de terror e colocou uma musiquinha de comédia. Eu senti medo de uma cena de terror com filminho de comédia. Eu sou muito cagão pra isso. E uma aparência um pouco mais de história de mistério, história de terror e tudo mais. Desde o início de Minecraft, ele já parecia que ia vender aquela ideia meio tosca, infantil. Já existia muita polêmica ao longo desse filme, desde a época que ele começou a ser feito, né? Com a ideia, por exemplo, de fazer um filme de Minecraft, que todo mundo esperava que fosse ser uma animação, mas os caras aleatoriamente colocaram atores da vida real pro mundo. Sinceramente, tudo que é aspecto técnico pra mim, o filme foi bem feito, com exceção do roteiro, sequência lógica, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de trama e até mesmo a exploração além de referências do universo. De Minecraft, tipo, o Jack Black, que é um dos caras mais pastelão de todos, com aquele humor meio E já pra dar uma meia-culpa, talvez eu não senti tanto o filme, porque o Jack Black não é o meu Jim Carrey. Talvez o Jack, só que uma coisa é, o Jack Black, nesse primeiro filme do Mine, tá com a liberdade criativa do Jim Carrey no terceiro filme do Sonic. E eu já gosto do personagem do Jim Carrey como um Robotnik desde o primeiro. Ou seja, funcionou como personagem primeiro, se adequou como personagem e depois ele extrapolou esse personagem. Aqui é o Dr. Robotnik sem o filme 1 e o filme 2. Já o filme 3. Então, esse filme que chupou, pelo menos dessa estratégia aqui do filme, do Super Mario e do Sonic, é sacanagem. Só que sem as coisas que eu gosto da franquia do Sonic. Ale, cara, o seu avatar é de Sonic. Do que você tá falando? Aí que tá a ironia. Eu não sou um mega fã de Sonic. Você pode ver todas as minhas... A minha primeira onda de hate que eu tomei no canal, adivinha foi do quê? Porque eu falei mal de Sonic Prime. Então... Não, eu nunca. O único jogo que eu joguei da franquia Sonic foi o Unleashed e eu nem zerei. Porque o jogo tava em inglês e eu não consegui saber o que era fazer. Idiota, sabe? De ficar fazendo vozinha, cantar no meio do filme. Colocaram ele pra fazer o Steve e acredite se quiser, ele usa uma armadura de diamante ridícula no meio do filme. Olha que coisa maravilhosa essa botinha, cara. Sim, isso é bom. Padrão estético. Olha, quando alguém fala assim, o filme é tosco, o filme é simples, o filme é infantil, você tá pegando. Bom, não, é simples. Agora eu vou defender o filme. O filme. Foi claro desde sempre. Se você, eu falei isso lá em Hero Insight, pode ir lá ver no canal principal. Se você está indo para um filme onde alguma proposta seja uma proposta estética, de humor, não é para você e você sabe disso, você é o quê? O intruso. E assim como você é um intruso, você não chega na casa de alguém, tira o sapato e vai jogando. Não, você, posso entrar, aí onde eu vou, aqui. Não, você é alguém, é um intruso. Então, o que você faz? Lide como intruso.
tente entrar. Ou você separa essas partes que não são pra você, ou você faz o devido processo de decupar o filme e achar algo bom lá, tá bom? Então, em quesito humor, piada, humor apocalíptico, não tem nenhum problema. O problema é exatamente aquilo que não precisava ser ruim, que é a construção de personagem, mítica de mundo, desenvolvimento e roteiro e sequência lógica das ações e construção emocional dos personagens. Nada disso precisava ser ruim. E nada disso nem precisava ser bom, tá? Se fosse mediano, tipo, manual de roteiro, você pega o manual de roteiro e faz o que tá no manual de roteiro, o mínimo. Seguindo o passo a passo ficaria bom, mas nem isso é. Parece que os caras pegaram o que é um roteiro, resumo. O roteiro tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Foi mal. Tem que ter isso, tem que ter isso, coloca no filme. Mas e a construção disso? Se vira. Ou você não vai me falar que se o filme fosse literal, apenas o Jack Black explorando o mundo do Minecraft, sem história nenhuma, e ele descobrindo o dragão do fim e tendo que ir. Vamos lá, o filme do Mine é o quê? O que é o filme do Mine? O Jack Black entra na mina e para ele sair, ele precisa pegar alguma coisa. Eu sei porque eles não fizeram isso, porque é muita história, eles querem fazer disso na franquia, eles querem cozinhar. Mas, olha só, Jack Black entra no mundo do Mine, não sabe o que fazer e precisa, pra sair, ele vai descobrindo lá e descobre que ele tem que matar o dragão do fim. Aí entraria a liberdade criativa, porque talvez para você chegar no dragão do fim, você não precisaria ir pro Nether. Aí o Nether ficava pro filme 2. Aí, para eles terem mais liberdade criativa, eles colocam algumas outras coisas e por aí vai. E isso tudo é muito simples. Mas eles foram pra uma estrutura. Nossa, cara, como que os caras conseguiram errar nisso? Minha nossa. Tanto eu quanto 200 milhões de outras pessoas já estavam cantando essa ideia de que esse filme, se pá, ele nem ia ter roteiro. E acertamos em cheio. Os caras, de fato, quando eles foram fazer o filme, teve várias entrevistas dizendo que eles pegaram os atores que iam fazer os papéis e colocaram eles pra poderem jogar juntos em um servidor de Minecraft pra poder conhecer o jogo. Depois disso, então, eles montaram todo o roteiro. E, inclusive, em várias entrevistas, os atores disseram que teve várias cenas de improviso mesmo, que tipo... A melhor coisa do filme, que é do Technoblade, foi uma indicação do menino pra colocar no filme. Amigo do céu, vocês não têm noção. A página do roteiro era super básica, eles tiveram que improvisar um monte de coisa, colocar umas piadinhas, gritar... Tá explicado, né? Tá explicado. Aquilo que eu falei no meu vídeo. O filme do Mine, como vídeo, é um bom vídeo. Como filme, espero que você veja ele como um vídeo. O nome de Iris e tudo mais. Então, de fato, a história desse filme é uma comédia completa. Se liga aqui, vem comigo. A história de um filme Minecraft é isso. O filme se passa em um universo que basicamente não é... Cara, se o filme, então, ele não tivesse arco dramático, pô. Cara, faz um Family Guy, faz uma coisa de paródia, faz um mundo fantástico. Faz uma percepção de mundo. Cara, o próprio Pequenos Espiões fez isso muito bem. Você quebra a lógica do mundo, você coloca seres espalhafatosos. Beleza, abraça então. Não faça uma história, não faça arco dramático, não coloca falsa morte, não coloca falso sacrifício, não coloca conflito desnecessário, não coloca desenvolvimento. Deixa apenas uma história simples, uma paródia. Exatamente o universo do jogo Minecraft, mas sim um universo aleatório onde o jogo não existe. Tudo começa aqui com o Steve, que nesse mundo aqui ele é só um cara normal que queria trabalhar com mineração desde que ele era criança, e aí ele foi crescendo, a vida dele foi sendo uma bosta, já que ele não se encaixava no mundo normal, porque ele era uma pessoa um pouco mais criativa, ele tinha... Cara, esse começo do filme Minecraft é genuinamente bonzinho, viu? É genuinamente bom, a mítica... Normalmente isso, lá D&D, não, Monster Hunter, acho que é Monster Hunter, mundo real, aí, oh meu Deus, tem um objetinho aqui, vou te levar pro mundo do jogo. Isso normalmente dá tão errado. Monster Hunter é uma prova disso daí, mas no Mine funcionou pra caramba, porque o Mine, ele não tem ativamente uma história, ou muitos jogadores não se importam com a história, ou ele tem essa liberdade criativa pra mudar, como eles mudaram, como eles colocaram no negócio de criativo, que todas essas mudanças em relação a lore, começo, referência, cara, muito bonzinha. O CG funcionou demais. O tosco e o bizarro sendo usados aqui funcionou pra caramba. Até mesmo a piada lá da humana, eu achei ruim. Eu não gostei. Mas eu vi que, ao menos, eles pensaram um pouquinho nos adultos, né? Um pouquinho. É a única coisa lá pensada pros adultos, mal feito. Mas, sinceramente, dado ao contraste que o filme é todo embolado, no padrão do filme aquilo foi bom. Certos dons que não eram tão úteis assim na vida real, então ele tava ali trampando numa empresa de meio período e tal, e depois de ter explorado umas minas nas cavernas, tentando mudar a sua própria vida, ele encontra um bloco. Esse bloco seria a Orbe da Dominância, e sim, nós estamos falando exatamente daquela Orbe da Dominância que aparece em Minecraft Dungeons e também em Minecraft Legends. Inclusive, vale esse destaque, gente, o filme faz várias referências não só a Minecraft, mas ao Minecraft Dungeons, ao Minecraft Legends, a outros jogos que já foram feitos pela Mojang, então isso é bastante legal, tem bastante carinho na parte das referências. De qualquer jeito, o Steve, ele pega esse bloco... Gostaria desse carinho pro roteiro interpessoal dos personagens. A sensação que dá nesse filme é: ó, o filme tá aqui. Pô, mas a gente precisa de humano, pô. Precisamos de um arcozinho de humano, pô.
Vai que o pessoal não gosta, vai que não vende, né? Vai que flopa. Olha esse design, tá tudo bizarro, tá tudo esquisito. Vai que dá aquele efeito do Sonic feio que ninguém vai assistir. Bota uns humanos aqui, bota aqui um pessoalzinho aqui mas mas assim, do nada, coloca lá os personagens. Não liga, não liga, não liga. Mexe nele e abre um portal pro mundo do Minecraft. E aí, ele passa basicamente pela jornada de todo jogador. A gente tem uma sequência de referências aqui, cara. Ai, cara, como eu queria que isso que fosse a estrutura média, pô. Como eu queria que isso fosse a estrutura média. Mas isso daí é porque você jogou Minecraft há 20 anos atrás. Não é 20 anos, você me entende. E não é pra você. O pessoal tava focando mais no público mais jovem, no público que joga atual. Beleza, eu consigo ver isso e, sinceramente, é muito nítido isso nesse filme aí. Mas isso vai ter quando? Vai ter como? Porque eu espero muito que o filme 2 aborde isso. Que já na cena pós-crédito, eu espero de verdade, né? Pelo menos o filme vai ser bom se for assim, né? Para ser uma experiência, para ser algo mais aventureiro, a lá Indiana Jones. Não exatamente Indiana Jones, mas você me entende? E por que eu falo isso, Lê? Porque as melhores coisas do filme é tudo que não é a história e nem o que faz a história andar. Com as interações. Seja o caricatural, seja o caricatural do Jack Black, do caricatural do cara ia lá, do Jason Momoa, o resto é algo com salsicha, mas esses dois, por eles terem essa leve conexão no comecinho, é o que funciona, as referências, mesmo eu não gostei do que fizeram com as cenas, mas as cenas dele falando, dele sendo caricatural, dele sendo meio maluco, cara, maravilha, muito bem feito. Chega a bater a nostalgia. A gente tem aquela famosa piada do Steve falando que a noite chega muito rápido, porque fica de noite no Minecraft a cada 20 minutos. Mostra ele fugindo dos monstros na primeira noite dele. Mostra ele fazendo uma primeira casa feia, toda cheia de terra, e a segunda casa dele vai sendo bonita. Ele vai começando a construir pixel arts, ele faz um parque de diversões, ele consegue um cachorro. E o filme todo começa com esse conceito meio Minecraft Legends, né? Onde o Steve, pela primeira vez que ele vai pro Nether, ele encontra os Piglins, que querem fazer uma guerra com o Overworld. A vilã principal do filme, inclusive, ele é uma referência também a um bruxo Piglin, que aparece lá no Minecraft Dungeons. Só que aqui, ela é uma bruxa e ela tem uma das melhores motivações de todas. Onde mostra que no início ela queria ser dançarina, de verdade, dançarina. O que não é uma coisa tão fora do comum, porque os Piglins de fato dançam no jogo. Tipo, quando eles matam Hogwarts, eles fazem uma dancinha pra comemorar. Cara, eu não... conceitualmente é legal, mas como foi aplicado no filme é muito ruim. Amigo, como é muito ruim. Por exemplo, esse contexto aqui, por que não tá no filme? Lê, mas não faz sentido. Ou se faz. Imagine se você tem exatamente esse ponto pra matar a criatividade de todo mundo gosta, mas porque não gostaram da minha, ninguém vai poder? Caraca, bicho. Será que tem... Cara, ou será que tem ou eu não peguei? Eu acho que não tem mesmo não, pô. Porque é tão rápido. Esse comecinho aí, pô, foi muito rushado. Dá até a sensação de que era pra ser isso o filme. Mas vou ter que ter uma criancinha pro pessoal se projetar. Pra criançada se projetar. Mostra ela fazendo exatamente essa mesma dancinha, tá ligado? Só que nesse mundo aqui os Piglins acharam tosco a dancinha e começaram a zoar ela. E aí ela virou aquele famoso vilão de desenho que é contra a criatividade. A motivação é super tosca, cara, mas eu acho maravilhosa a introdução dela. Onde ela assassina brutalmente um bebê Piglin. Tipo, aparece um bebezinho Piglin fazendo um desenho do Overworld, mó bonitinho. Ela vai lá e fala, que fofo. Mas como isso ajuda nosso povo a conseguir mais ouro ainda? Aí ela mata ele do nada. Basicamente o Steve é preso e o cachorro dele leva... Entendeu, pô? Sinceramente, o conceito é bom, mas não foi bem aplicado aqui não. A orbe da dominância pro mundo real através do portal. É então que nós acabamos conhecendo todos os nossos outros protagonistas. O pessoal fala, não, pra criança. Olha a cena, filha da mãe. Olha a cena. De fato, a história vai se desenvolvendo, né? Temos o Garrett Lixeiro, o personagem do Jason Momoa. Ele é uma representação bastante clara dos jogadores que, sabe, jogam muito videogame e acabam ignorando a vida real. Ele é um cara que jogava muito bem nos anos 80, venceu vários campeonatos, mas os anos foram se passando e ele não envelheceu também, ele não tem namorado, não tem amigos, não tem dinheiro e a loja dele tá falindo. A vida dele tá uma das vidas aí que existem. Também temos o Henry. Ele é um molequinho criativo que meio que é feito pra representar a comunidade de mods do... Nossa, cara, que personagem água com açúcar, sendo que ele tinha o verdadeiro potencial de ser a coisa mais bem feita do filme inteiro, mas o bichinho água com açúcar, amigo do céu. Eu não sei, não, o problema é culpa do texto e da atuação, mas se o texto fosse bom, não seria culpa da atuação. Minecraft, sabe? Ele é tipo um Vinícius 3 da vida. É um moleque de 12 anos que gosta bastante de construir, fazer desenhos e tudo mais, mas obviamente isso só faz ele passar vergonha na escola e causar problemas. A gente tem a Natalie, que é a irmã mais velha dele. Ela acabou assumindo esse papel e virando meio que a mãe da família. Eu gosto muito dela, que ela é interpretada pela Emma, que é uma atriz que eu acho mó fofinha, mó carismática. E a última das personagens importantes, entre aspas, importante, seria a Dawn, que é uma corretora de imóveis aleatória que ela vira amiga da galera aí e é isso, ela vai com a galera pra aventura. Eu juro pra vocês, essa personagem aqui é muito random. Parece que os caras só botaram ela do nada na história, só pra ter um personagem a mais, tá ligado? Enfim... De uma forma bem conveniente, esses personagens acabam encontrando no mundo real, né, a orbe da dominância, eles entram pelo portal, vão pro mundo do Minecraft e agora, eles junto com o Steve têm que aprender a jogar o jogo pra conseguir voltar pra casa, achar a orbe da dominância. Ai, não falo da problemática de mundo, não. Ai, coisa ruim, mal feito, putz grila, ai... E impedir que os Piglins destruam o mundo, naquela famosa aventura clichê que você já deve ter visto 500 milhões de vezes em vários e vários outros filmes. E
E pega essas 500 milhões de vezes em vários e vários de outros filmes e veja qual dessas 500 vezes que você já viu, quantas delas são tão ruins quanto o que esse filme fez. Me diz. Em geral, acho que eu posso dizer que é meio que isso, por sinal, uma ventoinha pra poder voltar pra casa. Eles lutam com os bichos, voltam pra casa e é isso, eu acho. Gente, exatamente como a gente imaginava. Esse filme aqui, ele tem dois tipos de elementos que são principal. Além que o roteiro... Que roteiro, irmão? Esse filme aqui ele é feito pra duas coisas, gente. Piadas ridículas, assim, sabe? Piada imbecil, tá ligado? Tipo... E existe roteiro pra você exponenciar piadas. Gente, o cinema, pega lá, 1927. Há filmes inteiros focados única e exclusivamente para passar piadas visuais. É literal, o cara tá andando e cai. O cara tá andando e ele tem que subir no monte. Apenas para mostrar aspectos técnicos de como a evolução do filme estava fazendo. E adivinha, até hoje é divertido. Talvez não para um filme, né? Porque hoje em dia a gente tá com a atenção bem ferrada. Mas para você ver 10, 15 minutinhos. Existem piadas apocalípticas para adulto e para criança em filmes estruturalmente. Roteiro não é como a sua história fica séria, nem que a sua história tem que ser sumariamente focada em lógica. Roteiro é as estruturas narrativas que você vai usar para que tudo no seu filme funcione para aquilo que você quer entregar. Se é para fazer piadas insanas, porque temos drama. Se é então para ter piadas insanas e drama, o roteiro vai ter que ser melhor. Se você não consegue fazer um roteiro que comporte esses dois, faz só um roteiro com piada. Ah, mas precisamos de um pouco de drama. Então você faz um roteiro para que você tenha um pouco de drama e piadas insanas, fazendo esses dois funcionais ou que os dois não se atrapalhem. Nada do que ele está falando aqui justifica não ter um roteiro. Porque ele falou, ali, o roteiro é inexistente. Não. Se o roteiro fosse inexistente, se o filme fosse realmente uma coletânea de piadas, se fosse igual a coletânea Minions, falar coletânea Minions Netflix, que é basicamente um bando de curtas colado, esse filme seria melhor. O problema é o quão ruim é o roteiro, como ele apresenta as coisas, te dá uma dica, depois esquece porque o roteiro é extremamente esquecido, como o roteiro deixa furos e não se importa nem um pouquinho, como o roteiro não ajuda o arco do personagem, a cena diz algo e o roteiro não ajuda. Se esse filme fosse que o Linkzinho tá falando, o filme seria bom. Porque eu não estou criticando o filme como filme, eu tô criticando o filme como filme infantil. Pega lá, eu vou ter que dar o maior argumento do meu vídeo. A letra tá pegando no pé de filme infantil. Eu não preciso dar Disney nem Pixar. Você vai lá e você vai pegar dois filmes infantis. Patrulha Canina. Patrulha Canina, que é algo mais infantil que Patrulha Canina. Pega Patrulha Canina 1 e Patrulha Canina 2. Assiste. E veja num filme que talvez você não se divirta. Mas pega lá o roteiro para você ver se lá não tem. E lá é muito bem feito. E a única coisa que você vai falar que esse filme é ruim é porque o tema que ele aborda, você já tá cansado, fadigado, mas nada lá é mal feito. Nada. Tipo, o Steve ele é gordo e ele não é quadrado. Aí os Piglins chamam ele de redondo. O filme inteiro ficam chamando ele de redondo, é maravilhoso. E além das piadas, ele faz referências diretas ao jogo. O filme funciona praticamente como se ele fosse uma play de Minecraft, sabe? Tudo roda em cima de referências gigantescas ao jogo, como se fossem 5 amigos jogando Minecraft mesmo, sabe? Fazendo gracinha e tudo mais, um monte de piadas, um monte de coisas que acontecem dentro do filme. Que é exatamente o que o pessoal do Mine, inclusive, e da Mojang tinham dito na época da divulgação, né? Que desde esses 10, 15 anos que Minecraft foi criado, já existiram vários outros filmes e animações feitos pra Minecraft, que inclusive tem roteiros e histórias excelentes. Esse filme aqui, ele foi feito pra ser um shitpost ambulante e é muito proposital, sabe? Tipo... Não. Existe roteiro para shitpost ambulante. Existe sequência lógica para você quebrar a sua lógica. Existe estrutura narrativa para você fazer e amplificar o seu humor. Eu não preciso dar exemplos caricaturais, sei lá, corra que o piloto vem, corra que o piloto vem aí, que o piloto subiu, apertem os cintos, né? Comédias de humor apocalíptico. Eu não preciso nem sequer dar exemplos caricaturais de obras infantis, tá? Nada justifica o quão ruim é esse roteiro, a não ser eles não queriam ou eles não se importaram. E eu não sei qual das duas alternativas é pior. Pô, a gente tem o Jack Black como Steve. Esse maluco não fala uma frase nesse filme. Uma frase. Como um ser humano normal. Tudo ele fica falando com aquela voz de personagem de desenho. Ele fala o nome de todos os itens. Eu acho maravilhoso isso, porque por alguma razão virou meio que uma piada do público. Toda vez que ele fala o nome de alguma coisa, as pessoas comemoravam na minha sessão de cinema. Então, ele chegava no lugar... E pra você que tá aplaudindo, o Jack Black foi na sessão e pedindo pro pessoal não jogar pipoca. Tá vendo? Olha o tanto de criança.
Aí as crianças começavam a dar risada, eu começava a dar risada também. É muito tosco, mano, mas é engraçado. E aí, gente, é claro, né, que nós temos o lado negativo da situação, né? Afinal de contas, esse filme, ele tá dividindo opiniões, né? Depois que o filme lançou, eu até fiz uma postagem no Twitter só pra poder fazer uma onda, tá ligado? E eu postei que adorei o filme. 10/10. O filme é tosco, só que ele é divertido. E eu fiquei olhando, cara, por uns 2 dias, assim, os comentários que as pessoas falaram sobre o que elas acharam do filme e tudo mais e tal, né? Eu vi que muita gente reclamou de algumas coisas, né? Que queriam que o filme fosse menos infantil, mais interessante, tivesse mais lore. Não. O problema do filme não é ele ser infantil. O problema não é ele ter mais ou menos lore. O problema do filme não é as suas expectativas. O problema no filme não é nem ele ter cagado pros fãs antigos que jogam Minecraft há 20 anos e jogam com o filho, por exemplo. Não, não. Se o filme fosse bem feito, o pai que tá lá assistindo, mesmo com a história mais simples do universo, ele seria transportado e transformado em uma criança. E ele estaria lá, rindo e se emocionando. Enquanto a criança que ele levou para assistir está lá, rindo e chorando com as piadas, ele estaria lá, rindo e chorando com o sentimento de nostalgia, de ser transportado para uma época onde as coisas eram mais simples. Não que ele talvez não fosse mais feliz, mas onde ele era mais simples e ele estaria, como, de novo, sendo uma criança do lado do filho dele. Cara, dá uma tristeza aqui. É Mario de novo. É Mario de novo. Eu não fiz um vídeo aqui. Era pra ser o primeiro vídeo do meu canal, mas eu não consegui fazer. Cara, vocês não têm noção do quanto é triste. Talvez é porque você, como criança, estava muito emocionado olhando pra tela. E às vezes a gente esquece que quando você tá no cinema, é uma experiência em conjunto. Que às vezes é até interessante você olhar pro seu amigo, não é? Ou pro seu pai. E quando eu tava lá assistindo o filme do Mario, todo emocionado, feliz, o pessoal não tá capaz. E eu olhei pro meu pai sem entender absolutamente nada e quase com uma cara de desgosto. E eu olhei pro meu irmão e eu feliz, aí eu percebi, pô, cara, com meu pai, ele é bem velho, não é dessa geração. Mas quando a gente tava assistindo Aranha Verso, meu pai, mesmo não gostando de animações, eu olhei pro meu pai quando a gente tava assistindo Aranha Verso e os olhos dele estavam brilhando. Eu olhei pro meu pai quando a gente tava assistindo Rap Fit e os olhos do meu pai estavam brilhando. Eu olhei pro meu pai, sei lá, quando a gente tava assistindo Kumba no cinema em 3D e meu pai tava com os olhos brilhando. Não era nem que o filme tava ruim, é que o filme não se traduziu tão bem pra quem não entende nada. Porque o roteiro não se importava em ser bom, pra te emergir além. E o que eu senti? O filme roubou uma ótima experiência que eu podia estar compartilhando com a minha família, cujo esse sentimento que eu estou sentindo vai ser egoísta, eu não vou poder compartilhar com meu pai. Cara, eu adulto e barbado, tá? Não sou criança, não. Aí eu, adulto e barbado, meu irmão já adulto também. E foi aí que eu percebi que, cara, esse filme não é culpa do meu pai. Porque meu pai tava lá tentando. Por que você acha que meu pai tava vendo eu e meu irmão lá com um sorriso de orelha e meu pai tava querendo se separar da gente? O cinema é uma das coisas mais sagradas entre meu pai e meu irmão. Por que eu tô dando esse daqui? Porque o filme do Minecraft já passou o hype. Talvez você goste, mas não tenha nenhum problema. E é mais ou menos isso daí. Às vezes a responsabilidade de ser bom é maior do que apenas fazer o que você tava querendo fazer. Mais aprofundamento na história e tudo mais e tal. E aí, acho que essa seria a parte onde eu posso, de fato, gente, dar minha opinião aqui, até com spoilers, inclusive, a respeito do filme, né? Já que eu falo bastante de Minecraft, gente. Eis aí, vamos lá, né? Falar minha opinião. Gente, rapaziada, vamos falar a verdade. Tem uma galera se passando, né? O povo tá se fingindo de besta. É sério que as pessoas viram um trailer desse filme aqui e falaram, nossa, eu esperava uma coisa mais séria. Minha nossa, como tem gente pra... Mais séria? Não. Não, pelo amor de Deus, não. Não, é sério. Cara, é porque ninguém... Deve ter pra caraca. As pessoas não sabem... As pessoas não sabem assistir filme infantil. Não sabem se divertir com filme infantil. Pô, acho que realmente as pessoas não estão preparadas pra eles gostarem de um filme infantil. Porque as pessoas não devem nem saber o que é um filme infantil bom. Fingir loucura nesse mundo, né? Não é possível. Gente, como eu disse pra vocês, esse filme aqui, ele é uma máquina, cara, de referências. Máquina de referências mesmo. A partir do momento que os personagens principais, eles chegam no rolê, aí eles vão interagir com os mobs, fica de noite muito rápido, eles não sabem o que fazer. Aí a gente tem aquela clássica cena que você já deve ter passado quando você era criança, sabe? Que você encontra um creeper, você não sabe o que ele é, ele explode na sua cara. Aí você faz aquela primeira casinha de terra improvisada que você não sabe como fazer direito. Aí você cai num buraco gigante. Se o filme fosse só isso, o filme já seria perfeito. E talvez as pessoas continuariam reclamando, porque sei lá, né? Porque não pode ter um filme focado pra criança, né? Porque seria foda, né? Porque Minecraft não é coisa pra criança. Tem gente velha que tava jogando há 10 anos. Gente que jogava quando não tinha filho, hoje tem filho e tá jogando. Mas eu acho que é legal ter esse público de foco infantil. Pra mim, não precisava nem ser Pixar. Pra mim, ter o mínimo para te transportar para esse mundo, mesmo ele sendo infantil, porque o jogo
Mesmo o jogo sendo simples, o jogo é simples, o jogo você pode só se divertir, só ser criativo, traduzir esses sentimentos simples do filme, do jogo, mas bem feito, já seria o suficiente. A gente não consegue sair. Aí tem aquelas cenas de você descobrindo os itens, chegando pela primeira vez no vilarejo, ficando com medo de um golem de ferro pela primeira vez quando você vê um. Existem dúzias de referências aqui, cara, a toda a franquia do Minecraft. Aparecem as botinhas de velocidade do Minecraft Dungeons, aparecem coisas do Minecraft Dungeons, tem um monte de coisas que não são exatamente do jogo, tipo, lembra que eu falei que esse molequinho aqui, ele é meio que feito pra representar a comunidade de mods, e é 100%. Ele faz um monte de itens aleatórios no filme que nem tem no jogo e dane-se. Tem uns piglins gigantes que aparecem no Minecraft Dungeons, quando eles aparecem, eles começam a tacar fogo na vila dos villagers, né? E eles falam tipo, ó, podem começar a tacar fogo nos vilarejos. Isso deixa os Seria legal isso estar um pouquinho mais retroalimentado na narrativa do filme. Sinceramente, seria bem legal se isso tivesse. villagers com raiva. Inclusive, foi exatamente isso daí que você ouviu, tá? Os piglins falando. Tem alguns piglins nesse filme que falam. E detalhe, tem um piglin que eles dublaram, mano, que ele fala que nem um paulista. Juro pra vocês. O bicho gigante de 2,5 metros fala, pô, meu, nossa, que zoado, vamos fazer lá o negócio. É impressionante. Tem um arco nesse filme, cara, que ele beira a insanidade, que é um villager, que ele passa pelo portal e vai pro mundo humano. Aí ele é atropelado pela vice-diretora lá do colégio. Ele começa a viver uma história de romance com ela. Chega no final do filme e ele aparece falando normal, tipo, ele aparece falando como um ser humano. E ele casa com a mina. Ficou todo mundo em pé na cadeira pensando, quê? Tem uma cena pós-créditos do filme, onde eles já estão no mundo real, né? E o Steve encontra a Alex. O Steve contra a Alex. Provavelmente vai ter um filme 2 dessa merda. E o mais legal de tudo pra mim, tem uma referência que tava todo mundo esperando no filme, que é muito massa, ao Technoblade. Pra quem não sabe, o ator que fez o molequinho no filme, por sinal, né? Ele conhece Minecraft. Acabou dando a ideia deles colocarem essa referência, em tese, né? A um youtuber muito famoso de Mine na época, que infelizmente faleceu em 2022 por conta de um câncer e tudo mais, né? E ele ficou muito marcado na comunidade. Então, apareceu um porquinho com esse... Ele não vai colocar, não, o negócio do Technoblade, não. Me dá uma vontade de chorar, que puta que pariu, velho. Dele no filme, e não só de canto, ele é citado mesmo, tipo, ele aparece, os personagens perguntam se ele é um rei, e o Steve fala, não, ele é uma lenda. Foi uma cena rápida e simples, mas muito bonitinha, cara. A gente tá no Brasil, por exemplo, e muitas pessoas não conhecem aqui, né, youtubers gringos, mas quando ele apareceu eu vi que tem um monte de criança que apontou no cinema, falando, olha o Technoblade, achei muito massa. Isso virou uma história do Mine, pô. Não é tipo lá, não, isso virou uma história do Mine. É uma história emocionante, que, cara, essa história é mais emocionante do que o filme do Minecraft inteiro, mas foda-se, isso não é padrão de qualidade, não. Cara, é... Vale ser a descrição. Eu sei que esse filme está sofrendo muitas críticas. Eu gostei muito do filme, eu sei que tem muita gente que... eu vi até no meu próprio post do Twitter, eu vi pessoas falando, mas não é porque o filme é infantil que ele tem que ser chato, que ele tem que ser besta, você não precisa tratar as crianças como idiotas. Podia ser um negócio um pouco mais aprofundado. Eu achei que... Profundo não, bem feito. O sinônimo de qualidade de um filme infantil, ele não é o mesmo sinônimo de profundidade para um adulto. As crianças não têm todas as ferramentas, nem está com todo o seu senso crítico sendo desenvolvido para isso. Mas você precisa sim de um nexo causal, você precisa sim de um roteiro bem feito. Já falei, é só você pegar qualquer filme sumariamente infantil, pensado sumariamente infantil, que é minimamente elogiado, você vai ver que há roteiro, que há estrutura, até mesmo filmes, pô, vamos lá, Peppa Pig. Peppa Pig tem ação, consequência, história, construção de tensão, construção de trama. A única coisa é que tudo isso é extremamente simplificado, porque a taxa de crianças de 4 a 6 anos que vão assistir, elas não têm todo o seu senso crítico para processar uma quantidade grande de informações. Então você não tem subtema, você não tem subtexto, você só tem uma camada, mas essa uma camada, ela é bem feita. Às vezes o filme para adulto é apenas 3, 4 filmes de 2, 3, 4 filmes de criança sobreopostos, um sobre o outro, e contando a mesma história, que no final vira uma história complexa. Desde amizade, companheirismo, egoísmo, tudo isso tem em filme infantil. Tudo isso também tem em filmes mais adultos. Autoconhecimento, medo, propósito, talento, tudo isso tem. Pega lá o primeiro filme do Pequeno Urso pra você ver. Os personagens não foram tão interessantes e tal, mesmo o filme sendo um shitpost gigantesco. Eu acho que o único ponto que eu diria que pode me incomodar um pouquinho são as duas personagens femininas no filme, que elas não aparecem tanto assim, né? Tipo, a irmã do Henry, no caso. Eu acho o protagonista também um poste. Tipo, pra quantidade de tempo que ele tem, era pra ele ser muito melhor. O menino não atuou tão bem, mas, sinceramente, não é esse um ponto que tira alguma qualidade do filme, é que o texto não ajuda. O roteiro não ajuda. A construção emocional não ajuda. A construção, nada que não seja o visual e as referências desse filme não funciona. Funciona, quer dizer. Né, que é aquela atriz fofinha que eu falei que eu acho muito fofa ela. Eu queria que ela tivesse aparecido um pouco mais, ela fica meio apagada. Inclusive, massa, que eu achei que ela ia ser a personagem. Se os personagens iriam aparecer pouco, o roteiro tinha que ser melhor pra o pouco se transformar em muito. Que gosta de construir coisa no Minecraft, e só não. Ela era a mina do PVP, mano, no final das contas. Tipo, ela quebra um monte de piglin na porrada mesmo, é muito brabo. E a outra personagem, mano, que é a moça corretora lá e tal, mano, eu não decorei nem o nome dela, porque ela só quase não aparece no filme. Então ela é meio jogada. Mas fora isso, gente, sinceramente, Link infantil não quer dizer que precisa ser tosco. O filme tem muita comédia, podia ter mais consistência, etc. Eu me sinto obrigado a fazer uma referência disso com comida. Quando eu vou comer um macarrão com salsicha, eu não espero comer mais do que um macarrão com salsicha. Mas Lickzinho,
o macarrão com salsicha tem que ser bem feito. Você vai lá, comer um macarrão com salsicha e eles te dão um macarrão cru e a salsicha bem feita. Aí você vai lá, come a salsicha, que salsicha gostosa, come mais engasga com salsicha na boca. Aí você vai lá pro macarrão cru. Eu falei, come macarrão cru, enfia na sua gengiva, você tá quase morrendo, engasgado. Delícia, porque a salsicha tava bem feita, tava gostosa. O problema desse filme não é ele ser simples, não é ele ser pra criança. Não, o problema desse filme é que metade dele funciona e metade dele não existe. Aí você foi assistindo um filme com a... Eu nem diria que tem... Os trailers desse filme, os posters, as imagens, a descrição, deixa claro que esse filme aqui ele é feito pra ser um fanservice. Ele é o famoso tipo de filme feito pra criança mesmo. E não é porque é criança, porque tem que ser tosco, mas esse filme aqui... Colocou Dora Aventureira e Dora Aventureira tem roteiro. Pega o filme, pega o primeiro especial da Dora Aventureira, que foi feito pra ser uma história concatenada. Linkzinho, vai lá, pega o primeiro especial longa-metragem de Dora Aventureira. Pega o roteiro e pega qual dos dois filmes tem um roteiro melhor. Tô tendo que sair aqui, eu tô defendendo o filme infantil, por que não? Não coloque na sua cabeça que filme infantil é sinônimo de ruim. Minecraft não é um bom exemplo de filme infantil. Que foi feito pra ser tosco. Ele é baseado em piadas e é isso que ele oferece. Ele em nenhum momento tenta parecer um filme sério ou que vai ter uma história consistente. Tenta. Ele tem drama, ele tem construção, ele tem técnica de empatia. Tudo mal feito, tudo mal jogado, mas tem. E se não tivesse, se ele fosse mais simples, o filme seria melhor. O filme só tinha que focar naquilo que tava funcionando. Mas não, metade do filme eu tava gostando e metade do filme tava intragável. E tudo que o pessoal tá reclamando é o bom do filme. Você queria algo mais dark, algo... Porque você viu a simplicidade e achou, não estou me divertindo porque é simples. Não é que você está se divertindo porque é simples. É porque o filme não está sendo consistente na própria proposta. E você não consegue entender a proposta do filme porque o filme não a entrega bem. Porque ele falha nessa entrega. Então se você não gosta desse tipo de piadinha besta e tudo mais, você só não vai gostar do filme. Mas eu juro pra vocês, eu vejo que tem uma galera se passando muito pagando de intelectual. E eu acho isso até meio estranho, inclusive tem muita gente pensando tipo, ai, mas o filme podia ter mais consistência, tem pouca profundidade. Ou é claro que são só as pessoas falando que o filme é ruim porque não tem consistência, esse tipo de coisa, né? Porque claro, só... Tá. Eu acho que consistência com o pessoal falando, Linkzinho, que você tá expandando, é porque uma coisa é profundidade. Se o cara tá pedindo profundidade, ele está errado. Não é o foco do filme. Se ele foi pedindo isso, ele nem assistiu o filme. Nem assistiu um trailer. Agora, consistência, sim. Consistência é métrica de qualidade, sim. Porque a consistência podia ser pra ser mais bobo, para ser mais infantil, para entregar uma trama boa para crianças mesmas. Só é permitido você gostar de um filme ou de um jogo se ele tiver profundidade, subtexto, temas importantes, ser da bondade e tal. Eu não posso sentar você gostar de um filme ou de um jogo se ele tiver profundidade, subtexto, temas importantes, ser da bondade e tal. Eu não posso sentar a bunda. Ô Linkzinho, a questão de gênero é a coisa mais comum no cinema, tá? Não deve ter uma pessoa seriamente que acha isso, porque tá cheio de filme de comédia, tá cheio de filme de paródia. A franquia Pânico tá aí pra isso. Tá aí Minions pra isso. Cara, é foda eu falar que Minions tem mais... Minions e meu malvado favorito tem mais roteiro, nossa, do que no filme do Mine. Puta que pariu. E não, pelo amor de Deus. O filme do Mine, ele é melhor que meu malvado favorito 4 e 3. Ele é melhor, porque os pontos altos dele são melhores. Ele tem uma excelência técnica em uma das suas partes que torna eles melhores do que meu malvado favorito. Mas Minions é muito mais consistente. Lê, mas tem piada de pum. Lê, é tão simplório. Nossa, Lê, é a profundidade de um pires e tá tudo bem. Não é isso que mede a qualidade, porque é a proposta. Entendeu, pontinho? O problema é exatamente quando ele tentou ter um pouco a mais do filme do Mine. Ele tenta, esse é o problema, ele tenta ter um pouquinho a mais, ele tenta ter uma construção, desde o menininho, desde a percepção do menininho com o mundo, desde a construção de se encontrar, que é o tema principal do filme, dos outros personagens, que eles não existem, estão lá apenas para fazer esse link, o que é ruim por si, porque a existência do personagem deixa essas pontas soltas, que se eles não existissem, não funcionaria. Na minha cadeira e fica 2 horas rindo do Jack Black fazendo um monte de piada falando, olha, espada de diamante. Não pode, as pessoas... Pode, pô. Pode sim. O que eu tô falando é que poderia ter isso e uma história coesa. Te fazer rir. Eu falo isso lá no meu vídeo. Um filme de comédia só está errando quando ele para de te fazer rir. Ali, você acabou de se autorefutar. É que o filme para de te fazer rir. Porque ele não esconde os erros de roteiro dele ou as conveniências de roteiro dele através da comédia. Não! Porque o filme tem tão pouco a oferecer que ele não pode se dar ao luxo de perder essa extensão de tempo fazendo uma cena ter 2 funções. O filme não é nem um bom filme intercalado de comédia. O que acontece com o filme
é que ele tem uma metade muito legal, uma metade emocionante, uma metade divertida e a outra está lá pra você. Acaba logo que eu quero ir pra quando o filme fica uma verdade. Ou vamos lá, Lê. Você que é criança que tá me xingando, tenho certeza que você não chegou até aqui. Mas se você chegou até aí, pensa comigo. Quais foram os momentos bons do filme? Quantos deles tem alguém que não seja o Jack Black? Nenhum humano, não é? Então, se os caras conseguiram fazer tão momentos bons de referência, de construção de mundo, de experiência, de exploração, até mesmo leve sobrevivência que tem lá, que não é o foco, mas vocês me entenderam. Porque não focaram só nisso. Olha que eu tô comparando. Eu comparei mais no meu vídeo do canal principal com outros filmes. Aqui eu tô comparando o filme do Mine com o filme do Mine. Porque esse filme do Mine, ele é ruim comparando com o filme do Mine. Onde eu pego, olha isso, funciona, é engraçado, é uma boa piada, é uma boa construção. E porque quando eles estão naquela fase lá de jogar um rio de piada, é bom. Porque os erros e a inconsistência dos personagens nessa chuva de piada somem porque você tá rindo. Então, se o filme não queria ter roteiro, queria esconder a podridão que é essa história, o filme não deveria, em nenhum momento, parar um segundo de você fazer rir. Nenhum filme consegue fazer isso. E quando ele não consegue, ele erra e aquilo que estava encoberto se sai. Vocês não podem gostar desse bagulho. Não pode se divertir mais na Terra. Ô, gentezinha amargurada dos infernos. Eu acho, gente. A única amargurada que é você, pô. O pessoal tava falando da experiência deles. Talvez o pessoal, como a maioria do pessoal que faz crítica, não entendeu. Tá cheio de gente falando, o problema do filme é ele ser infantil, sendo que não é. O problema do filme é... Não, sendo que ele não é. É muito diferente disso, tá? Muito diferente disso. Mas a experiência dos caras. Quem tá falando que não pode é você, Linkzinho. Lê, é piada, cara. Sim, gente. Caso você seja novo no canal, eu sou o cara que leva tudo a sério. Porque eu sei que todo mundo na internet não leva nada a sério. Então eu vou levar as coisas a sério, tá bom? É assim, eu me sinto mais confortável fazendo desse jeito. Por conta das pessoas, sabe, terem uma expectativa muito grande muitas vezes, elas acabam se decepcionando por zero motivos, inclusive. Tipo, eu encontrei muitas pessoas que, de verdade, parece que elas não gostaram do filme porque já foram dispostas a não gostar, ou realmente porque elas queriam que o filme fosse uma coisa e o filme é outra. E aí, tipo, não adianta. É a expectativa deles, né? É a expectativa deles. Aí o amplificador desse sentimento é o marketing negativo. Se o marketing mentiu. Lê, você acha que o marketing mentiu? Não. Não, o marketing não mentiu. Mas eu acho verdadeiramente que não é, oh meu Deus, uma franquia que tá aí há 20 anos, apenas se focar nas crianças atuais e não tentar fazer uma obra minimamente coerente narrativamente, cara, eu acho que é um tiro no pé. Você ir ver um filme de comédia pastelão com umas piadinhas de peido e ficar triste porque não teve profundidade. Esse filme aqui é piadas, mano. Piadas engraçadas. Eu, gente, sou uma pessoa muito crítica. Eu sou um cara de 25 anos e eu sou muito chatão às vezes. Eu tenho vários vídeos de crítica a muitas coisas. Eu sou muito ranzinza às vezes. E eu fui no intuito de rir e achar o filme engraçado. Eu não fui pra analisar roteiro, pra fazer teoria, nem nada do tipo. E o que aconteceu? Cara, teve muita... Linkzinho, um bom roteiro é aquele que você não percebe. E um mau roteiro é aquele que você percebe. Ninguém vai pra um filme analisar roteiro. Muito pelo contrário. Se você tá analisando o roteiro, algum caroço nesse angu. As características negativas, elas aparecem pelas faltas de características positivas ou pela sua baixa efetividade. Então, uma boa obra, você não percebe o roteiro. Então, ninguém vai para analisar roteiro. Por isso que ele é tão importante ter um mínimo de uma história minimamente coesa e bem feita. É só uma obra desperdiçada. Gente, quando a obra vai abusar do fã e o fã já vai gostar pelas referências, não é? Então, só entregue uma história arroz com feijão. Entregue um mínimo. Se o fã já vai gostar, se já tem o 10 do fã, apenas entregue uma historiazinha bem feita. Pegue uma história simples que, em um filme não tão famoso, com MP não tão famosa, não iria chamar tanta atenção porque as pessoas já estão cansadas. Pegue uma história simples, mas bem feitinha. Começo, meio, desenvolvimento, com emoção, pum. Nem que seja porcaria dos atarizados, nem que seja só isso. Uma história simples. Personagem simples, mas bem feito. Simples e bem feito. Que, em um filme não famoso, as pessoas não gostariam. Por quê? Porque não chamaria atenção. Mas como você já vai ter o 10 dessas pessoas por causa das referências, é agora que aquele roteiro bem simples, mas bem feito, que não venderia nunca, pode ser vendido. Pode ser colocado. Porque você vai estar entregando uma boa história com um amplificador emocional gigantesco da nostalgia e dessa grande IP. Isso eu chamo, sabe do quê? Respeito. Eu literalmente não gosto de sentir você sendo usado. Você, como fã, consertando o trabalho do roteirista. Eu não acho isso legal. Porque o mínimo, sabe o que é o mínimo, gente? O mínimo de sequência lógica. Eu tenho vontade de pegar esse filme
e consertar o roteiro dele, porque é a coisa mais básica. E nem precisa de tanto. Se você é um amante do cinema, eu tenho certeza que se você leu um livro de roteiro da sua vida e estudou esse livro de roteiro, não é só ler, e você pega o roteiro, se vazar na net o roteiro, e você reescrever esse roteiro, a história vai ficar 10 mil vezes melhor. Por quê? Porque a história ruim não vai atrapalhar naquilo que o filme é bom. Então, apenas pela história ser um ponto neutro, ativamente aquilo que o filme brilha vai brilhar ainda mais. Muitas cenas que eu tô assistindo esse filme, gente, que eu ri mais do que as crianças. Sabe, fiquei minutos rindo com meus amigos e tal, me divertindo. Fui ver o filme, adorei, fiquei apaixonado pelo filme, porque ele é divertido, cara. E é o tipo de filme que, de verdade, é nostalgia da forma boa. Ele é o tipo de filme que você assiste e consegue ser... Nostalgia da forma boa, Linkzinho, é exatamente não ter nenhuma camada que abuse do seu baixo senso crítico e da sua emoção. Eles usaram a sua emoção para não fazer o mínimo, que é ter minimamente um bom roteiro. Esse filme... se seguir a linha do Sonic. Minecraft 2, filme bom, com problema de alguns humanos chatos. Minecraft 3, filme top, bem feito, com a lore dos jogos, aquele mundo lá, que só, sei lá, aquele mundo que só tinha no céu, quer escalar alguma coisa, tal, matando o Ender Dragon no terceiro filme. Esse filme vai envelhecer igual leite. Porque os filmes, pessoal, eles também são a sua percepção temporal. Vai ter gente que vai envelhecer e vai ver esse filme com carinho pela emoção temporal que você está tendo agora. Mas você nunca mais vai poder reassistir esse filme. Porque ele não tem sequer a qualidade para ser reassistido sem você embriagado com um mega sentimentalismo. E eu acho isso triste. Por quê? Porque é o trabalho do roteirista fazer o mínimo. Você estava com fome e te deram um macarrão com salsicha cru. E você, apenas por estar com fome, você gostou. Eu não consigo ver isso e falar que legal. Talvez você não veja isso porque você é uma pessoa mais jovem. Ou porque como isso foi o que foi lhe entregue, tá tudo bem. Eu não vou mentir que eu tava lá no Torneio do Poder em Dragon Ball Super, na última temporada, bebendo cachaçinha no bar e gritando com um bando de marmanjo com Goku. Com os meus colegas. Bebendo lá e gritando com Goku no Torneio do Poder. Mas como eu gostaria... de hoje, 2019, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anos depois, de eu olhar Dragon Ball Super e achar que tem qualidade, mas não tem. É um anime intragável. Lê, você só é um amargurado. Sim, você pode falar isso, mas a minha existência prova, adivinha o quê? Uma possibilidade. E se eu existo em Dragon Ball, um arquétipo meu vai existir em Minecraft. E adivinha, se esse filme tivesse o mínimo de carinho, pelo menos, que eles tiveram, o mínimo, tipo, eles estão nota 10 na adaptação do jogo. E no roteiro, nota 2, nota 5 no roteiro, o filme já seria muito melhor. E você, daqui a 5, 7 anos, olharia pra esse filme com carinho. Desculpa, gente. Não é querendo tirar a sua felicidade. Eu sei que o Linkinzinho gostou. Eu não tô querendo, gente. Eu vivo falando daqui da balança dos gostos, e tá tudo bem essa balança dos gostos estar quebrada. Só que o problema é que você não tá gostando de um filme, de uma série que não significa nada. Não é aquela obra que eu acho que merecia esse tipo de coisa. É um dos jogos mais famosos do mundo, um dos jogos que mais vendeu do mundo. Essa obra é responsável por os sentimentos mais quentinhos e felizes de muita gente, entendeu? E sabe o que é mais foda? Eu não sou fã de Minecraft. Sério? Sim, eu não sou fã de Minecraft. Eu já falei, eu não jogo. Então, 90% das adaptações de jogos, eu não me importo. Só que eu tenho pessoas que se importam, que foram assistir e odiaram. Que se sentiram, cara, eu dei 10 anos jogando o jogo. É tanto dinheiro colocado nisso pra não entregar algo minimamente bem feito, é meio triste. É isso que acontece. Você se sente usado. Se lembrar daquela famosa época de jogar Minecraft multiplayer, sabe? Aquelas jornadas com os amigos, onde você empurra seu amigo num buraco, aí você fecha ele, vocês ficam se batendo até o outro morrer, vocês ficam fazendo piadas, fazem casinha junto, você deixa uma plaquinha pra poder zoar teu amigo na casa dele, aí vocês roubam item um dos outros, ficam brincando com os mods do jogo, sabe? Esse filme, ele até tem, a gente poderia dizer, uma espécie de mensagem pras crianças e pro pessoal que joga Minecraft, sabe? Sobre você sair um pouco, inclusive, do videogame e você fazer amigos na vida real. O filme tem meio que essas histórias ali, bem raso, mas tem. Tipo, o personagem do Jason Momoa, por exemplo, que eu falei, né? Que é aquele cara gamer que vive do passado, ou o próprio molequinho, que é criativo e tal, e acha que ele acaba não... Você vai me falar que o filme não tem roteiro? Olha aqui, a primeira link de empatia tentando fazer com o pai.
se encaixando no mundo e usa de fato o Minecraft, os videogames, como uma espécie de fórmula de escape. Não ironicamente, ele acaba sendo um filme de videogames que fala sobre videogames, mas principalmente, ele se comunica bastante com o público. A minha sessão que eu fui assistir, jovens, eu vou falar pra vocês um pouco sobre a experiência pessoal. Metade das pessoas que estavam assistindo o filme eram crianças que conheciam Minecraft, eufóricas com o Na minha, pô, eu não vi nenhuma criança. Era 10 anos pra cima, filho. Pré-adolescente e adolescente. filme, cara, eufóricas mesmo. Eu vi muitos comentários no Twitter, no YouTube, sabe, de pais que foram levar o filho, e o filho adorou o filme, sabe, ria de tudo, gritava o nome dos itens, achava legal, tipo, ver a musiquinha do jogo aparecendo no bagulho e tal. É o tipo de sensação que eu, sendo adulto, consegui sentir. Na hora que tava rolando a cena dos Piglins, e os Piglins estavam dançando e tal, tava tocando a musiquinha do Minecraft. Cara, eu não quero ser o cara chato, mas vou ter que ser. Se chama amplificador social o linkzinho.